sim, eu aluguei apartamento do Brasil com uma empresa de housing. Cheguei aqui no apartamento, tive problema e depois eu passei por todo o processo de aluguel de apartamento aqui do Canadá, direto, sozinha, sem ajuda de ninguém. E eu vou trazer aqui a minha opinião, as minhas experiências e os meus erros para que vocês também, assim, tentem não cometer. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cacá, eu compartilho aqui meu dia a dia de recém-chegada no Canadá, mais especificamente na cidade de Vancouver. Assim como eu imagino que alguns de vocês estejam aqui assistindo, eu também era uma pessoa que estava aí assistindo muito antes de eu decidir fechar o meu plano Canadá, quando eu estava pesquisando ainda sobre a possibilidade de eu, assim, engolir todos os conteúdos que eu consegui encontrar no YouTube sobre, não o Canadá inteiro, mas Vancouver, que era a cidade que eu queria vir desde o começo. E aí a gente acaba sempre sendo impactada por uma propaganda, uma publi, uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente se identifica, que fala sobre determinada empresa e como você confia naquele produtor de conteúdo, você faz o quê? Você contrata a empresa. E foi isso que eu fiz. Eu contratei uma empresa de housing para encontrar um apartamento para mim aqui, né, no Canadá, enquanto eu estava no Brasil cheia de coisa para fazer, porque a gente sabe, a gente tá no Brasil, a gente tá fazendo despedida, a gente tá comemorando, a gente tá feliz que o nosso visto foi aprovado? Tá. Mas no meu caso, eu tava correndo atrás para alugar apartamento, consertar, né, as coisinhas que tinham de errado no meu apartamento para eu conseguir alugar, vender meu carro, vender um monte de coisa, fazer mala, correr atrás de documentação pro college, fora toda a ansiedade, né, eu não sei como vocês ficam, mas eu, quando eu vou mudar de vida, assim, nossa senhora, tipo, eu vim morar no mínimo 2 anos aqui, então eu tive que deixar muita coisa para trás. A gente fica ansioso, a gente fica naquela expectativa, então, para algumas pessoas, e eu sou uma delas, eu falei, por que não, enquanto eu tô aqui na função, já contratar uma empresa para já ir fazendo a função que eu vou ter que fazer quando chegar lá, porque, gente, imagina, depois de tudo que você fez no Brasil, quando você chega no Canadá, algumas pessoas ficam em hotel, ficam em Airbnb. Eu tinha a opção de ficar em casa de amigo, porque eu tenho amigos aqui, mas eu não queria. Sabe assim, quando você quer chegar no Canadá e você já quer ter a sua casinha, quem sabe a sua caminha, o seu cantinho, só pra você chegar com aquele monte de mala, desfazer depois daquela viagem enorme, gigantesca e demorada, e já ir ajeitando a vida, sabe? Sem ficar na casa dos outros, porque no meu caso, eu já tive que ficar no Brasil, na casa da minha mãe, por 1 mês, com minhas coisas tudo em mala, pra depois chegar aqui e depois ficar mais 1 mês com... Eu não queria. Já que existe essa possibilidade desse serviço de housing, que é uma empresa que procura apartamento pra você aqui e você chega e já tá no apartamento, achei maravilhoso. Aí, gente, o que aconteceu? Fui impactada pela mensagem na internet, contratei o serviço, marquei uma reunião, tive que pagar $50 para reservar essa reunião, o que eu entendo, né? Afinal de contas, é o trabalho dessas pessoas, é o tempo delas, e é muito chato também quando as pessoas ficam na internet marcando as coisas e não aparecem. Eu sei porque eu conheço pessoas que trabalham com agência de imigração, com agência de intercâmbio, e vira e mexe as pessoas marcam reuniões, né? Você tá pegando ali um espaço do seu tempo de trabalho precioso e aí as pessoas não aparecem. Então eu até entendo, mas cara, R$200 era muito dinheiro pra mim. E aí eu já comecei a ficar assim um pouco apavorada. E aí, gente, já começou tudo errado. Já paguei esse valor absurdo e aí a pessoa atrasou 1 hora. Tipo, o seu tempo é precioso, mas o meu também é. Eu sei que imprevistos acontecem, né, e tudo mais, mas assim, já achei estranho. Não bateu, sabe, assim, a conversa não bateu, sabe quando a pessoa tá te atendendo assim na força do que saco? E às vezes a gente tem dias ruins. Essa pessoa que me atendeu esse dia teve um dia ruim. E assim, quando você tá pagando por um serviço e você tá ali recebendo aquela informação e você sente que você tá quase pedindo desculpas por existir, alguma coisa já tá errado. E eu já deveria ter parado por aí. Teve todo um processo aí, né, de meses de serviço, que eu não vou ficar detalhando aqui todas as coisas que eu achei boas, o que eu achei ruim, porque o serviço acabou que foi feito. Então, tipo assim, sabe quando você liga o modo automático do taquei o F e só falei ok, vamos lá, porque eu já tinha pago e não foi barato, tá? Foi quase R$3.000, fora o que eu paguei pra eles apresentarem o serviço. Isso pra mim é muito dinheiro. E depois que eu dei uma reclamadinha no Instagram, várias outras pessoas vieram desabafar também sobre essa mesma empresa comigo. Então eu vejo que não é um problema só comigo, mas eu não quero resumir a empresa ou o futuro dela ou a possibilidade dela melhorar por conta da minha experiência ou da experiência de fulano, ciclano, mas eu quero alertar vocês com alguns pontos. Primeiro ponto é, não sejam que nem eu, tá? Se você pagou por um serviço, se esse serviço não tá atingindo as suas expectativas ou aquilo que ele propôs fazer, exige os seus direitos. Seja chato, não seja tonta, que nem eu sou, tá? Eu sou do tipo de pessoa que eu peço um prato no restaurante e trouxeram o prato errado, eu como o prato errado. Isso é péssimo. Isso é péssimo pra você e isso vai ser péssimo aí pras próximas etapas da sua vida. Você tá vindo pra um país novo onde você vai ser imigrante e você vai ter que se impor muito. Então já não começa errado, não. Ponto 2. Tomem muito cuidado com as fotos que vão mandar pra vocês. Que foto?
fotos do anúncio. Então, como funciona? Você contratou a empresa, fez lá a reuniãozinha, eles vão entender o seu perfil, primeiro explicar o serviço, depois eles te dão mais ou menos um parecer, assim, pra você ter uma ideia de como é o mercado imobiliário aqui em Vancouver ou na cidade que você tá indo. E aqui, no caso, é muito competitivo, principalmente no bairro que eu tô morando. E aí eles vão explicar também uma noção, mais ou menos, de como são os bairros e como são as cidades, né? Porque Vancouver tem a cidade de Vancouver e tem a grande Vancouver. Então existem uns bairros tipo Burnaby, Surrey, que eu achei que faziam parte de Vancouver, só eram bairros afastados, porque eu sou de São Paulo, gente. Tipo, não dá pra comparar São Paulo com nada, né? Porque São Paulo é muito grande, os bairros são muito grandes e muito afastados. Então aqui eu achei que tudo fazia parte de Vancouver. Não, são outras cidades acopladas a Vancouver. E eu não queria morar nessas cidades. Então também deixem isso muito claro, tá? Aonde vocês querem morar, aí eles vão falar sobre valores, porque querendo ou não, quanto mais afastado, mais barato. Você vai montando seu perfil, o que você quer, quais bairros, quanto você está disposto a pagar para a pessoa ter uma ideia, montar o seu perfil e começar a procurar o apartamento, caso você de fato feche, né, o serviço. Então, o ponto 2, que eu quero deixar o mais claro, talvez o mais importante, é exija fotos decentes dos anúncios, tá? Você não tá no Canadá, você tá no Brasil ou qualquer outro lugar que você esteja que não está pessoalmente aqui, você não vai conseguir entrar no apartamento, ver com seus próprios olhos, sabe? Enxergar minuciosamente as coisas. Então, não aceite, por exemplo, anúncios que tem tipo meia dúzia de fotos que parece que foi feita no AutoCAD, parece que saiu direto do The Sims, de tão photoshopado e mexido, iluminação e editado que tá. E você fala, ai que lindo! E acha que é assim mesmo, porque a vida não é assim. Exija vídeo, exija no mínimo que eles façam um FaceTime com você, que é assim, tá? Pode acontecer e acontece. Por exemplo, de mandarem anúncio photoshopado e a pessoa exigir do tipo, gente, tem como ir lá, por favor, filmar pra ver se é assim mesmo, porque tá muito bonito, né? Quero ver o apartamento ao vivo. E aí não mandarem, e aí a pessoa acreditar na foto toda photoshopada, chegar lá, a casa tá toda destruída, vai ser dor de cabeça pra você. Pode acontecer também, eu não tô falando que aconteceu comigo, de te mandarem foto, te mandarem anúncio e você pedir um vídeo, né, que eu acho que é o mínimo, e falarem, ah, não tem vídeo, mas eu tenho um vídeo de outra unidade que é a mesma planta, serve? Não, não serve. Eu quero ver vídeo do lugar que eu vou morar, não do outro lugar que é a mesma planta. Ah, mas tem gente morando, e aí não tem como filmar, porque tem gente morando, o morador não autoriza. Então como que você quer me alugar um apartamento que eu só posso ver foto photoshopada de anúncio? Ah, mas fulana sempre tá nesse prédio alugando apartamento, ela conhece todos os apartamentos, estão todos ótimos, confia na fulana. Mano, quem é fulana, velho? Tipo, sabe assim, às vezes, eu espero que não aconteça com você, pode rolar umas coisas sem noção desse tipo. Não aceite, tá? Queira ver o apartamento com seus próprios olhos. Ah, tem inquilino? Então começa a anunciar o seu apartamento depois que não tiver mais inquilino. Ou então tire fotos recentes do seu apartamento e não anuncie fotos de quando você comprou o apartamento e ele estava pronto e entregue pelo arquiteto. Ai, gente, é o mínimo, cara. A gente já tá cheio de insegurança no Brasil, a gente tá vindo pra outro lugar, a gente já não tá pessoalmente vendo o apartamento com os próprios olhos, aí não dá pra fazer um FaceTime ao vivo? Não dá pra fazer um vídeo e depois mandar? Então, gente, exija. Nessa parte, sim, eu fui chata. Fui bem chata e depois de muita luta aí conseguiram me mandar. Praticamente depois que eu já tinha fechado, né, o negócio, porque eu gostei bastante do apartamento, inclusive é o apartamento que eu morava antes, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, nesse vídeo aqui eu fiz um tour por ele. Lindo. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, fui dormir a primeira noite e meus vizinhos têm uma criação de cavalos. Eles têm uma hípica na minha cabeça. E é o que pode acontecer, que aí também não é culpa de ninguém, né, gente? Não é culpa da empresa de housing, não é sua culpa, não é culpa do prédio. É a culpa do quê? É a culpa do azar mesmo, que eu sou azarada, vocês sabem. E acabou que eu tive que sair do apartamento porque eu não tava aguentando, eu não conseguia dormir. Tenham em mente, gente, que as paredes aqui no Canadá não são que nem no Brasil, tá? Isso é muito importante de falar. Tudo drywall. Então pode ser que você divida uma parede de drywall com o seu vizinho do lado. Ponto 3. Não se assustem com as burocracias, tá? No Brasil é burocrático alugar apartamento, aqui é 3 vezes mais. Pensa, porque você ainda tá alugando de outro país. Vai ter que comprovar um monte de coisa. Você é imigrante, ninguém te conhece no Canadá, você não tem um histórico aqui, você não tem imposto de renda aqui, você não tem o credit score lá, a avaliação de crédito que eles tanto falam aqui, tipo, ninguém te conhece. Então você vai ter que comprovar e de fato o mercado, pelo menos aqui onde eu moro, é bem competitivo. Então você vai ter que fazer comprovação financeira, PIC e aplicação de visto, tá? Comprovação de renda, fazer cartinha pro proprietário do apartamento explicando por que ele tem que te escolher, foto de passaporte, foto de visto, vínculo empregatício com alguma empresa aqui do Canadá ou vínculo com o college, então cartinha do college, PIC e aplicação do visto, gente, é sério. Vai achar que você se livrou? Não, você não se livrou. Então tem que fazer toda essa documentação. Na hora de aplicar, é você que tem que aplicar. Lógico que a empresa, ela te dá todo o suporte, ela te ajuda se você não entender uma coisa, não entender outra. É por isso que eu acho muito bom o serviço, mas tem que fazer com uma empresa boa. E aí, gente, aconteceu o que aconteceu, né? Que eu disse
pra vocês. Tive todo aquele problema com meu vizinho de cima, decidi sair, paguei multa. Então assim, gente, paguei os 200 conto pra me apresentarem o serviço. Paguei os quase 3 mil reais pra contratar o serviço. Cheguei no apartamento, tive que dar um security deposit, que é tipo um depósito de segurança que você dá antes de entrar no apartamento, como garantia de que você não vai destruir tudo. Eles te devolvem esse dinheiro no final, mas tive que pagar. Primeiro aluguel, olha o tanto que eu tive que gastar pra chegar lá, querer sair e ter que pagar uma multa. Nessa época eu já nem queria mais falar com a empresa de housing. Então o que eu fiz? Pobre, como já estava, tinha dinheiro pra gastar com nada, nem se eu quisesse contratar outra empresa de housing eu teria dinheiro. Fui sozinha caçar apartamento, né? Na força do ódio, na força da uma semana sem dormir, parecendo um zumbi na rua, falando com os meus amigos, pelo amor de Deus, tem algum lugar no prédio de vocês. Eis que uma amiga minha, Anja, falou com o beauty manager, que é tipo síndico do prédio, e ele disse que tinha um apartamento pra vagar, este que eu estou morando. Vim pessoalmente, conversei com ele, visitei o apartamento, fiz as perguntas, apliquei, tinham 17 pessoas aplicando pra esse apartamento, pra vocês verem como de fato é competitivo. Só que qual era a diferença? Como eu já tinha contratado uma empresa de housing antes e eu já tinha toda a documentação e eu já sabia como funcionava, eu só pegava o e-mail e encaminhava pro cara. E trocava algumas palavrinhas na carta, né? Do tipo, o endereço que eu tô querendo morar. Só encaminhei o e-mail, fui aprovada, tô aqui. A única diferença que eu tive entre contratar a empresa de housing e vir sozinha foi que eu tive que ir até o banco, emitir uma money order, que aí de fato, quando você tá no Brasil, não tem como você fazer isso. O que é essa money order? É tipo um cheque que você vai lá no banco, pega em nome de, né, do lugar que você vai alugar e você traz como security deposit. Então vai ter duas money orders. A primeira, quando você fechar o contrato, assinar e trazer o seu depósito de segurança de que você não vai estragar o apartamento, que eles devolvem no final do contrato. E aí quando começar, né, o primeiro mês de aluguel, sei lá, vamos supor que você fechou o contrato, mas faltam 15 dias para você se mudar. Quando você se muda, você tem que pagar o primeiro aluguel. No meu caso, eu tive que emitir outra money order. Aqui eles fazem isso por segurança, para você não dar dinheiro na mão do beauty manager, que é o síndico, e sei lá, ele embolsar uma parte, ou ele te falar um valor e não é o valor. Então eles são bem certinhos com relação a isso aqui. E foi super fácil, gente. Mas por quê? Porque eu já sabia, né? É aquela coisa, eu não tenho um veredito final pra falar aqui pra vocês que, nossa, só porque eu consegui alugar um apartamento sozinha e foi super tranquilo, porque eu também tinha insegurança com o meu inglês. Uma das coisas do porquê eu contratei a empresa de housing foi que eu falei, cara, como que eu vou ficar visitando apartamento no Canadá? Mas e se eu não entender o que eles estão falando? E se eu ficar, tipo, lendo o contrato e ter uma cláusula, e pra quem que eu vou pedir ajuda? Então a empresa de housing tá aí pra isso, né? Pra te auxiliar, eles têm, né, experiência com o mercado e tudo mais. Então quando eu quis vir aqui fazer esse vídeo, eu queria indicar uma empresa boa. E foi aí que eu encontrei a Nádia, que é brasileira, mulher, empreendendo no Canadá, que sabe como é toda a dor de cabeça, toda a burocracia e toda a pressão emocional que é esse momento, né? De você abandonar uma vida no Brasil e encontrar um novo lar. É a sua casa, cara, é onde você vai morar, é muito importante. Então essa parte da humanização, sabe? Da empatia, de você querer entender, de você querer melhorar, eu achei incrível e eu falei pra ela que eu ia fazer questão. Eu não tô sendo paga pra falar disso aqui. Eu recebo mensagens, as pessoas me perguntam, as pessoas querem que eu indique e eu não vou indicar uma empresa que eu não tive uma boa experiência. E aí quando eu comecei a desabafar, né, com ela, contar como foi a experiência de alugar apartamento sozinha também, de todo esse empoderamento, porque quando a gente consegue fazer algo sozinho também é muito legal. Ela começou a me explicar o serviço, como por exemplo, eles não cobram pra apresentar o serviço. Então você marca a reunião e você aprende, entende e vê se aquilo de fato é pra você, sem precisar desembolsar 200 reais. Depois, se você quiser fechar o contrato, que muito provavelmente você vai querer porque você vai ver que a pessoa de fato tá te ouvindo, de fato tá entendendo a sua situação, não vai querer ficar te empurrando aqueles 2 prédios que você enfia todo mundo pra morar. Eu senti muita empatia, muito profissionalismo e muita vontade de querer fazer um serviço humanizado, sabe? Então me senti muito, muito tranquila de indicar For Your Housing aqui pra vocês. Caso você esteja, né, nesse momento aí de querer vir pro Canadá e querer contratar uma empresa de housing pela conveniência de ter uma empresa que vai te assessorar na hora de procurar apartamento enquanto você tá no Brasil resolvendo todas as suas burocracias, que vai te mandar os anúncios e que vai fazer as visitas com você, te mostrar o lugar de verdade, que é uma empresa de brasileiros, então você também vai poder falar português, que é a sua língua mãe, querendo ou não, você consegue entender melhor, ter mais detalhes e saber que aquela pessoa entende suas exigências culturais, né? Por exemplo, tipo um apartamento minimamente limpo, que foi o que não aconteceu comigo quando eu aluguei esse apartamento aqui sozinha. Te ajudar a entender contrato, te ajudar a fazer a vistoria do apartamento, que é muito importante com o síndico, deixar tudo certinho. Então isso tudo facilita demais a vida, sabe? Por isso que eu falo, é um serviço que vale muito a pena. E também tem vários outros serviços, tipo transfer pro aeroporto, montagem de imóveis, caso você queira. Isso eu acho muito legal. Você tá lá no Brasil, mas calma, você alugou o apartamento.
apartamento com eles, beleza? Mas você quer chegar e você quer ter as compras, as primeiras compras de mercado, porque, sei lá, seu voo vai chegar tarde, você quer ter comida na geladeira pra comer. Você quer ter o apartamento já limpo, eles têm o serviço de limpeza. Você quer ter, pelo menos o seu colchão, eles recebem as suas encomendas. Você quer ter a sua cama montada com o seu colchão, eles têm serviço de montagem de móveis. Então eu acho isso um diferencial maravilhoso. Eu queria muito deixar claro pra vocês que, tipo, não é porque às vezes eu falo de uma roupa aqui que eu gosto, que cai bem em mim, ou que eu tive uma experiência boa, que quando vocês que estão me assistindo comprarem, não tiverem uma experiência boa, por favor me falem, ou escrevam aqui embaixo, ou deem um feedback, porque pra mim é importante saber se o que eu tô falando aqui faz sentido pra vocês e se vocês estão sendo bem atendidos, porque eu, quando eu tava na minha situação de espectadora, que eu fui impactada por um negócio e eu não tive uma experiência boa, eu fiz questão de falar pro influenciador, porque, cara, isso foi comigo. Se for com outras pessoas também, não sei se essa pessoa faria isso, mas eu, no meu caso, eu sempre levo feedback. Ah, porque tal roupa não faz tamanhos plus size. Eu levo isso pra eles, porque eu quero fazer questão que eles saibam os feedbacks que a minha audiência tá tendo com relação ao serviço deles, ao produto deles. E é a mesma coisa com vocês, gente. Apesar de eu não estar ganhando nada da Firehousing pra falar deles aqui, pra promover eles aqui, caso alguém queira contratar o serviço de fato porque assistiu meu vídeo, eu coloquei um link aqui na descrição, na verdade 2 links. O primeiro é um formulário que vocês preenchem e aí eles vão ver que vocês preencheram através do meu vídeo, e o segundo é um link do WhatsApp para vocês já clicarem e começarem a conversar com a Nádia, com o pessoal da Firehousing diretamente, e eles também vão ver que vocês vieram através do canal, e dessa forma eles vão conseguir reconhecer e futuramente me remunerar pelas pessoas que eu converti para eles a partir desse vídeo. E eu acho isso muito legal por parte da Nádia, porque a gente acaba se ajudando, né? Então, uma empresa de brasileiro com uma brasileira que não teve uma experiência tão boa, mas quer indicar uma empresa boa, e também estreitar laços aí com uma possível futura parceria, algo que, caso vocês realmente tragam feedbacks positivos, eu continue falando e mostrando aqui no canal. Vocês sabem, né, que eu tô morando num apartamento que futuramente vai ser demolido. Em algum momento, espero que não tão cedo, eu vá contratar a Firehousing também pra encontrar minha próxima casa aqui no Canadá, porque eles não trabalham também só com o pessoal que tá vindo do Brasil ou de outros lugares pro Canadá. Se você já tá aqui no Canadá e você vai se mudar, a Firehousing também te ajuda. E não é também porque eles te ajudam a fazer esse intermédio todo que eles fazem milagres, tá, gente? A Firehousing tem um preço muito mais acessível. Eles não cobram pra apresentar o serviço, aquela reuniãozinha pra fazer o seu perfil, mas eles não têm como baixar o valor do mercado imobiliário aqui, né? Que é um negócio assim um pouquinho assustador. Tô falando isso porque eu tava conversando com a Nádia esses dias e aí as pessoas acabam contratando a Firehousing achando que eles têm assim um desconto de $1.000 nos aluguéis, e não é assim que funciona, né, gente? Vamos lá. Inclusive eu tô olhando aqui porque tem uma pergunta da Vanessa Santiago que ela falou: Cacá, fiquei curiosa, pois em breve estarei em Vancouver. Os aluguéis dessa região são caríssimos, né? Mas você mencionou que nesse seu prédio são mais baratos. Pode dizer o valor? Lógico, gente. Eu pago $1.900 aqui. E eu sei que você já vai falar: nossa, que caro. Amados, isso não é caro. Eu pago esse valor aqui porque esse prédio vai ser demolido. É um prédio muito antigo, tem um monte de problema nele. Esse não é o valor do mercado aqui em Downtown Vancouver. Ah, então quanto custa o valor aí médio de apartamento em Vancouver? A Firehousing fez uma tabelinha lá, coloco aqui o Instagram deles pra vocês verem, porque eles atendem em Vancouver, na verdade Grande Vancouver e Toronto. Então eles estão sempre atualizando, né? Não é um valor fixo. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada pra também não chegar aqui e tomar um susto, porque eu pelo menos achei o aluguel aqui muito mais caro do que em São Paulo, que é uma das cidades mais caras do Brasil. O que mais que eu tenho que falar? Eu acho que é só isso, gente. E vocês não tenham vergonha de me perguntar as coisas, valores. Eu nunca tive problema, gente. Meu primeiro vídeo no canal foi falando o salário que eu tinha quando eu era comissária de bordo. Eu entendo que algumas pessoas não se sintam confortáveis e tudo mais, mas eu tô aqui pra ser o mais transparente possível pra que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Eu tô fazendo esse vídeo como se eu estivesse dando dicas pra minha irmã que vai vir pro Canadá daqui a um ano, sabe? Do tipo, ó, se for contratar isso, cuidado com aquilo. Se for fazer isso, faz desse jeito. Então, gente, assim, a gente se ajuda, entendeu? E a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, vai trazendo feedback. E acho que eu já falei tudo que eu queria trazer. Caso eu tenha deixado passar alguma coisa, comenta aqui embaixo, que aí depois eu faço um outro vídeo. Ou eu falo sobre no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, me segue aqui. Resumindo, dá pra vir pra cá e procurar apartamento sozinho, mas eu não vou mentir pra vocês que essa conveniência de encontrar um apartamento do Brasil é muito maravilhoso. Você chegar aqui e já tá com o seu apartamento limpinho, bonitinho, com as suas comprinhas, com o seu colchão. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Se vocês quiserem conhecer melhor a Firehousing, eu deixei os 2 links aqui embaixo. Não esqueçam de falar que vocês vieram por mim. E é isso. Hoje não foi um vlog, né? Foi uma conversa, assim, um CacaCast, um podcast. Daqui a pouco eu tô indo pra um lago. Meu primeiro lago nessa vinda agora
agora pro Canadá. Então eu vou correr pro banheiro, tirar esse batom, tirar essa maquiagem pra gravar o próximo vlog de vocês. Então a gente se vê daqui uma semana. Um beijo, até a próxima.